dia, amigos do Facebook. É um prazer tê-los aqui no Facebook do Diário do Sudoeste. Hoje nós estamos com o professor Edilson Paulo, da Universidade Federal da Paraíba, que esteve ministrando uma palestra na Semana Acadêmica de Ciências Contábeis da UTFPR e da FADEP. O tema foi sobre informação contábil, fraudes e teoria dos jogos. O objetivo, na realidade, era para mostrar, principalmente para os alunos e profissionais da área contábil, como é que a gente pode usar a teoria dos jogos para esclarecer algumas situações que a gente encontra nas empresas sobre informação contábil, principalmente em questões de manipulação de informação, bem como sobre explicações sobre fraudes, né? E, logicamente, é um tema que acaba despertando curiosidade, porque é um tema que de alguns anos para cá a gente tem que se debatido aí no Brasil. Quais são os principais pontos a se destacar, principalmente nessa questão? Manipulação de informação e fraude. Com tanto a manipulação quanto a fraude, né, eu defendo que isso é um jogo de interesse, né, entre todos os players, né, todos os jogadores, todos os envolvidos, e a teoria dos jogos acaba explicando um pouco isso. Então, se a gente usasse a teoria dos jogos para tentar resgatar essas situações, a gente poderia tentar compreender melhor e, logicamente, acabar evitando certas manipulações de informações e fraudes que acabam prejudicando a empresa, a sociedade, a economia como um todo. Para quem não é da área contábil, o que a gente pode entender como teoria dos jogos? Teoria dos jogos é uma teoria relativamente aplicada em algumas áreas, mas seria no sentido que eu tenho duas pessoas e as pessoas tendem a falar a verdade, por exemplo, se a gente falar em termos de delação premiada, conforme os incentivos que são dados. Então, por exemplo, se eu tenho dois jogadores, né? Por isso que a gente tem teoria dos jogos. Dois jogadores, são dois acusados. Se eles confessarem o crime, isso pode reduzir a pena de ambos. Porém, se um confessa e o outro não confessa, e logicamente o crime ocorrendo, aquele que foi, vamos dizer assim, que acabou delatando, né, que acabou falando a verdade, né, entregando o parceiro, vamos dizer assim, ele acaba tendo um prêmio e tendo sua pena reduzida. Tá? Essa é uma teoria já bem debatida no campo econômico e também se aplica na sociedade de uma forma geral, e é o que a gente vê hoje no caso da Lava Jato, operações Mãos Limpas na Itália, foi baseado em cima disso, né? O senhor comentou e deu exemplos de algumas operações aí com bastante ênfase e destaque internacional sobre a questão de fraudes. Qual a relevância do setor de contabilidade, né, ainda mais nesse momento que a gente vive de colocar a limpo várias fraudes? A contabilidade, através do seu mecanismo, né, dos seus meios e colaborando com o sistema de governança das empresas, ela pode ajudar a minimizar os problemas de fraude. Logicamente, ela não é a solução, tá? Mas ela pode colaborar com os órgãos reguladores e logicamente, com os organismos que tomam conta das contas públicas para minimizar o problema, ok? Porque é o meio, vamos dizer assim, mais confiável que a gente tem hoje em termos de registro das atividades da empresa, ok? Então, essa seria o benefício. A gente vive num momento de, então, como a gente está nessa levada de bastante revelação de fraudes, né? Como que o senhor analisa essa situação que está um pouquinho se desvirtuou também o papel de alguns profissionais aí, como que dá para a gente pensar? E até mesmo nesse jogo de interesses que existe. Veja bem, como é que hoje a gente está numa situação um tanto complicada, né? A gente não consegue confiar inteiramente nos diversos profissionais. O que se tem hoje é que há uma desconfiança, não vou dizer generalizada, mas sempre temos um pé atrás, tanto nos órgãos reguladores, né? Infelizmente tem acontecido isso, né? Como é, por exemplo, o CARF, né? Tá sendo questionado. Os profissionais de auditoria estão sendo questionados, afinal eles deixaram passar aí
todas essas operações e não conseguiram, em nenhuma dessas empresas que estão sendo investigadas, identificar que houve fraudes, mesmo que grande parte desses recursos tenham vindo de offshore, mas algumas das operações ocorreram dentro de empresas no Brasil, tá? Então, seria possível eles detectarem e por isso estão sendo questionados, né, pela sociedade de uma forma geral. Então a gente está num momento um pouco de descrédito, né? Os advogados também estão, os grandes escritórios de advocacia também estão sendo questionados porque acaba sendo um acordo entre diversas partes, né? A história exatamente é a história dos jogos, né? Então, tem uma série de pessoas envolvidas nesse meio campo. Eu acredito que isso vai, ou espera-se, né, que seja esclarecido, não vou dizer em totalidade, mas em grande parte. Mas o principal é que eu torço para que a sociedade, as empresas e os reguladores aproveitem esse momento para que a gente melhore o sistema de governança das empresas, o sistema de governança do setor público, logicamente, para tentar minimizar essas situações aí que acabam com a economia e acabam, né, prejudicando não só as empresas, mas acaba prejudicando a sociedade, porque no final é ela que paga toda a conta, né? Por isso. Dessa palestra na semana acadêmica, então, das duas faculdades, como que dá para avaliar o interesse também dos acadêmicos pelo tema? Não, foi muito legal. O alunado permaneceu apesar do adiantar da hora, né? Teve abertura e a palestra demorou a se estender um pouco mais, exatamente porque houve a parte de perguntas, debates e acabou se tornando interessante, então se estendeu um pouco mais e o alunado ficou lá, né, até o final. Achei muito legal, fiquei feliz por isso e mostra interesse porque eu acredito que essa juventude que está vindo aí, ela tem acho que mais forte os princípios éticos, elas querem que esse país dê certo, tá? E então eles querem de uma forma ou de outra ajudar, então eles acabam tendo interesse. Afinal é um tema, principalmente para aqueles alunos da área de contabilidade, acaba chamando a atenção, que foca muito na atividade deles, né? Então eles estão bem interessados. Eu fiquei bem feliz ontem. Já. Professor, como que está, depois de todo esse movimento, aumentou o número de palestras sobre aquele assunto? Como que está? Infelizmente, né, por estar acontecendo isso, ou quando a gente fala em manipulação, fraude, é um assunto que sempre vem à tona, surge sempre interesse, né? Então o pessoal acaba demandando bastante, né? Mas independente do que ocorre no Brasil nesse momento, se a gente pegar congressos europeus e pegar o congresso americano, né, os congressos de contabilidade americano, eles têm sempre como um dos temas mais fortes exatamente essa questão de gerenciamento de resultado, manipulação de informação, como um dos temas que demanda, que tem mais trabalhos enviados. É um tema que, independente do local, é um tema que tem preocupado, tem sido se debruçado pela área. Dá para se dizer então que é atual do mundo inteiro, mas ganhou mais foco para o Brasil agora. Ganhou mais foco porque exatamente a gente liga o jornal e todo dia a primeira notícia, além do bom dia do repórter, né, do jornalista, é exatamente já começar falando de alguma das, vou dizer milhares, não vou dizer, mas centenas de operações aí que a gente vê no dia a dia. A gente só não sabe aonde é que está sendo a operação, mas que está tendo uma nesse exato momento, a gente sabe que está tendo. Professor, mais alguma coisa a destacar sobre fraude, sobre jogos, sobre manipulação de informação? Não, acho que você fez tudo tranquilo. Professor, muito obrigado por estar conosco. Eu que agradeço.